Olá, estamos aqui para a primeira edição do programa Histórias de Jataí, que vai trazer personalidades que viveram a história ou que tem muita história para contar a respeito do nosso município. Nesta primeira edição, vamos conversar com o chefe do Departamento de Documentação Histórica da Câmara Municipal de Jataí, Dorival Carvalho Melo, que escolheu para este primeiro programa falar sobre o nascimento da Câmara Municipal de Jataí, como tudo começou em 1885, ou seja, 10 anos antes da emancipação político-administrativa do município de Jataí. Não é mesmo, Dorival? Olha, no tempo de Goiás, província, o interior não era motivo de atenção, de preocupação do governo central. Então Jataí absolutamente não tinha nada. Não tinha um órgão público por aqui, não tinha nem segurança pública. E naqueles tempos, de 1880 para cá, 81 para cá, existia muita matança. Os índios estavam matando muita gente, famílias inteiras no interior do município, e o pessoal lá do governo da província não ouvia os pedidos de socorro daqui. E nesse meio tempo, como era praxe naquela época, o governo, sempre que aparecia um povoado aqui e acolá, o governo nomeava um padre para tomar conta dos problemas da comunidade. Então, o padre Pedro de Brito Vasconcelos chegou por aqui em 1873 e viu a aflição do povo aqui, com medo dos indígenas, não tinha nada. Então, ele já era uma pessoa muito ligada aos órgãos do governo, começou a incentivar, a pedir a criação da comarca de Jataí e também a Câmara Municipal. E ele foi lutando com isso, escreveu nos jornais, tem muita matéria dele escrita no jornal da época, justificando o porquê da criação da Câmara. E ele viu, em 82, o governo prometeu fazer emancipar a freguesia de Jataí para transformá-la em vila, se Jataí, a população de Jataí, construísse a sede para funcionar a Câmara e, como se diz, entre aspas, a prefeitura, que não existia na época, né? Então, o padre já começou a fazer uma coleta de dinheiro, E anunciou isso ao governo, que já tinha lá uma determinada quantia de dinheiro destinada à construção do prédio. E isso aí, por trás disso aí, o José Manuel Vilela e Carvalho Bastos estava ajudando, falou assim: nós vamos juntar todos eles e construir o prédio. O prédio foi inaugurado em 1884 e fizeram a eleição no mês de dezembro. Elegeram os 5 membros da Câmara, e para instalar a Câmara, o governo da província mandou o presidente da Câmara de Rio Verde vir aqui para instalar a Câmara e dar posse aos vereadores. Isso aconteceu no dia 2 de março de 1885. Inclusive, o padre Brito estava lá na sessão, houve a ata está registrada no cartório de primeiro ofício, né? Foi assim que aconteceu a instalação da Câmara. Dorival, e naquela época, como é que se dava a eleição? Quem que votava naquela época, nos anos 80 do século XIX? Olha, rapaz, na época a lei não permitia que artista votasse, não permitia que analfabeto votasse. E a população de Jataí, cerca de 80% era analfabeta. Então, de 70 e poucos eleitores que conseguiram registrar, apenas 17 compareceu para votar. Apenas 17. Inclusive o José Manuel Vilela Júnior, o filho do pioneiro José Manuel Vilela, não compareceu para votar, mas foi eleito vereador com 2 votos, né?
E, então, a comarca de Rio Verde que deu posse à Câmara de Jataí. E quem governava Jataí naquela época, se não era considerado município ainda? Não, quem governava era praticamente Rio Verde que mandava aqui. A Câmara de Rio Verde, inclusive, o capitão Serafim foi presidente da Câmara de Rio Verde. E ele, capitão Serafim, deu posse também, isso aí eu já foge um pouquinho, ele deu posse à Câmara de Vereador de Caiapônia. Foi ele que instalou a Câmara e deu posse aos vereadores de lá. Isso pouca gente sabe disso. Mas existe, eu tenho os jornais da época que cita esse fato, né? E essa foi fundamental para a emancipação político-administrativa do município de Jataí, a instalação da Câmara 10 anos antes? O povo de Jataí era um aglomerado de cerca de 1.000 pessoas. E não tinha nada. Quando precisava de alguma coisa, socorria-se lá em Rio Verde, tinha que ir lá montar a cavalo, que não existia outro meio de condução, ia lá em Rio Verde para poder resolver casos junto à justiça, junto à comarca. E às vezes o juiz não estava na cidade, né? Aí tinha que esperar ou tinha que voltar. Era uma dificuldade tremenda que o povo de Jataí tinha. Então por isso que eles lutaram, o padre lutou muito para a criação da comarca e da Câmara. Eu acredito que o padre Pedro de Brito Vasconcelos é o pai da Câmara de Jataí, pelo trabalho que ele desenvolveu, pelo trabalho que ele escreveu, pelo que ele fez junto às autoridades da capital e aqui de Jataí. O padre Pedro Brito de Vasconcelos, então, é um pioneiro da Câmara Municipal de Jataí. O senhor acha que o padre não foi homenageado como deveria, assim como os pioneiros da cidade, José Manuel Vilela, José Carvalho Bastos e outros, o padre não foi homenageado da maneira adequada? Inclusive, o padre nem é conhecido. Esse negócio do padre Pedro de Brito Vasconcelos, a interferência dele na vida de Jataí, é eu que estou trazendo isso, eu nunca vi isso em outro lugar, nunca vi. O Basileu França fala no livro dele, fala alguma coisa dele, rezar a missa e tal, mas ele não cita o trabalho que ele prestou aqui para desenvolver Jataí, não cita, eu não conheço. Eu já tenho até pedido aqui na Câmara para eles tornar o padre Pedro de Brito patrono da Câmara. Agora já me disseram que não pode porque no regimento interno não consta o título de patrono. Mas é só criar o título aí, faz uma emenda e pronto. E outra coisa, o padre Brito tem familiar aqui. A viúva do doutor Dorival é bisneta dele. Doutor Dorival, que foi prefeito de Jataí, inclusive construiu esse prédio no qual nós estamos agora, no plenário da Câmara Municipal. Justamente, né? Eu acho que é uma coisa, quase que é um resgate, é uma obrigação que a Câmara de Vereadores tem, é homenagear esse cidadão. Porque ele trouxe para cá não só a comarca ele participou, fez um trabalho muito importante. Agora a Câmara, isso aí é obra dele. Além do mais, a casa dele se tornou uma espécie de fórum. Lá, todo mundo que tinha algum problema ia lá com o padre Pedro para poder resolver. E ele resolvia essas coisas na capital. Ele tinha uma influência muito grande. Eu até nem sei a origem do padre Pedro, nunca vi nada sobre a origem dele, né? Ele que resolvia essas coisas aqui. Então a gente pode dizer que, informalmente, o padre Pedro foi o primeiro prefeito de Jataí. Olha, eu acho que pode ser encarado por aí, porque o governo, ao nomear um padre com salário para olhar a comunidade, ver os problemas da comunidade, ele fazia de tudo lá, não fazia obra, mas ajudava o povo a resolver as coisas que estavam ao alcance dele, né? O Dorival Carvalho Melo, além de chefe do Departamento de Documentação Histórica da Câmara de Jataí,
Ele já escreveu vários livros sobre a história do município. E em um dos livros dele, ele tem fotos, ele tem a planta, os esquemas do primeiro prédio da Câmara e da Cadeia de Jataí. É aquele prédio ao qual o senhor se refere nos livros, é esse prédio que o padre Pedro buscou dinheiro, fez a chamada vaquinha na época para ser construído, para ser a primeira sede da Câmara. Nos jornais eles não falam vaquinha, eles falam subscrição. E através dessa subscrição o povo colaborava, o povo ajudou muito. Mas a maior contribuição foi dada pelos os três pioneiros, que é o Carvalho Bato, José Manuel Vilela e Serafim de Barros. O dinheiro saiu, acho que cerca de 80% saiu do bolso deles, né? Depois de instalada a Câmara, os três, com suas esposas, foram ao cartório do primeiro ofício. Esse está registrado no cartório aqui de Jataí. Eles doaram o prédio para o Estado tomar conta, para o Estado zelar, para o Estado fazer funcionar os órgãos dele lá também. Quer dizer, lá no prédio velho da cadeia, funcionava os três poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. E tinha para atrapalhar, tinha mais a cadeia, que é cheia de soldado, um movimento danado de gente, muita gente. E com o tempo, foi aparecendo muito serviço para fazer, e com isso o juiz tirava lá de dentro do prédio, levava para a casa dele. Levava para a casa dele o material para trabalhar, porque dentro da cadeia lá não tinha como trabalhar, não tinha condição de trabalhar lá dentro. E esse prédio pioneiro era localizado onde hoje está a Praça Professor Maromba, ali a chamada Praça da Cadeia. E esse prédio durou quase 100 anos, Dorival. 78 anos ele durou. 78 anos ele funcionou lá. Em 63, o vereador Antônio Suageta, eu vou tentar citar o nome dele aqui, ele entrou com um requerimento pedindo para desocupar a praça, que ele queria fazer lá naquela área uma praça de esporte. E ainda sugeriu até o nome, que é Sargento Câmara. Sargento Câmara foi o comandante do tiro de guerra aqui que existia no início da década de 1940, né? E com isso, em 63, eles começaram a agir e derrubar e demolir o prédio. E depois não fez nada lá, a praça de esporte não virou nada. E a Câmara então deixou de funcionar ali e de lá ela começou a perambular por outras sedes. Essa é a palavra certinha, ficou perambulando por aí. Ela funcionou, a Câmara já funcionou nos 6 a 8 lugares, inclusive em casa de particular. Em casa de particular ela funcionou. Eu tenho registro dela funcionando dessa forma aí, né? Naquele caso em que houve uma cisão entre vereadores numa legislatura da década de 60. Não, isso funcionou muito antes disso, ela já funcionava numa casa e noutra, né? E esse prédio onde ela hoje se encontra, fixa desde o final da década de 90, esse prédio originalmente abrigou a Câmara. Qual que você fala, o prédio? O prédio aqui do Palácio das Abelhas. Em 72 foi inaugurado. Foi inaugurado com a entrega do título de cidadão jataiense ao ex-governador Leonino de Ramos Caiado. Isso no dia 2 de novembro. No dia 3, Dorival passou a despachar do gabinete aqui. Funcionava em conjunto, a Câmara e a Prefeitura. Funcionava em conjunto. E houve época que prefeito com Câmara trabalhavam de costas um para o outro. No mesmo prédio, ficava esse clima ruim entre os poderes. Aqui existiu um clima muito ruim aqui. Aliás, prefeito nenhum nunca quis interferência de Câmara no governo deles. Pelo menos é o que se observa aqui em Jataí. E na evolução da Câmara ao longo dos anos, o senhor acha que foi benéfico para o município a criação da Câmara Municipal?
Não, foi a salvação de tudo. Acho que não tem lugar, não tem cidade no Brasil que sobreviva sem Câmara. Câmara é um braço do poder público ajudar a população. É através da Câmara que a população ganha as coisas. Muito bem. Esta foi então a nossa primeira edição do programa Histórias de Jataí e a gente espera contar aí com a sua audiência para os programas que vierem. Muito obrigado, Dorival. Muito obrigado, eu digo porque a coisa mais gostosa que tem é você poder passar para as pessoas, para o público, aquilo que você vai descobrindo. Embora o povo de Jataí é muito ligado em história, mas gosta de ver alguma fotografia antiga, né, e tal, né? Mas com obras como a do senhor, esse gosto pela história vai se acentuar, é o que a gente espera. Eu também espero, né? Vamos aguardar, só o futuro saberá dizer. Nos próximos programas, nós vamos receber personalidades da nossa história ou personalidades que tenham histórias para contar a respeito do nosso município, com a participação sempre especial do Dorival Carvalho Melo.